Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor esteja em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses primeiros passos da liberdade, essa liberdade que só o Senhor pode conceder para nós, ela vem, irmãos, mas também vem assim repleta de expectativas, mistérios, né? Apesar de que nosso Senhor, Ele nos ensinou para não estarmos ansiosos com o dia da manhã. Porque a cada dia que o Senhor, Ele cria, a cada dia que Ele está criando, porque o minuto seguinte está sendo criado por Deus. E o minuto que passou vai ficando para trás. Então o Senhor está criando a cada momento, irmãos. E aquele que já está livre no Espírito Santo, ele está recebendo de Deus uma transformação que nunca ele recebeu antes. Irmãos, nós fomos privados dessa liberdade durante muitos anos. Porque nós fomos criados por nossos pais acostumados a ser dependente. Primeiramente, dependente da nossa mãe, porque quando abrimos os nossos olhos, já encontramos a face da nossa mãe, aquela que mesmo antes de enxergar, nós já sabíamos que dependíamos dela, né? Qualquer dor, qualquer sensação de fome, o tempo todo estava lá nossa mãe. E quando nós abrimos os olhos e começamos a olhar ao redor, nós encontramos também a figura de alguém que a gente já conhecia a voz, mas nós nunca vimos antes, que é o nosso pai, que falava com aquela voz doce, aquela voz sempre assim, uma voz assim demonstrando amor, mas nós não conhecíamos, nem tínhamos tanto contato quanto a nossa mãe. E aí nós vamos conhecendo, né, irmãos? Aí vem os irmãozinhos, os parentes, e você vai conhecendo. Mas a cada momento você vai abrindo o olho, você vai conhecendo pessoas do qual você depende, e você aprende acostuma a ser dependente. Mais à frente, os teus pais te levam numa igreja e te apresentam alguma figura de homem, e você passa então a depender dessas pessoas na questão espiritual. Na escola você depende de professores para te ensinar, no teu trabalho você depende de superiores para passar para você uma ordem, uma determinação, uma tarefa. E aí você cria uma vida de dependência. Você depende do médico para poder colocar sua saúde em dia, ou para determinar se você está doente ou não. Você depende, às vezes, de muitas pessoas ao longo da tua vida, quer seja para praticar exercício, para praticar um esporte, sempre tem a figura de alguém lá, de um homem, de uma mulher, e você aprende a ser uma pessoa totalmente independente. De repente, vem Jesus Cristo com uma mensagem de liberdade para você, dizendo a você que você já não depende mais de nenhum homem, de nenhuma mulher e de nenhum sistema religioso, e você sempre foi dependente. E agora o Senhor, Ele cria uma dependência que você não pode ver. Até então, desde criança, você abriu os olhos e você passou a conhecer uma figura do qual você dependesse. E sempre que você tem uma necessidade, vem na tua mente uma associação de alguém do qual você depende para alguma situação.
alguma necessidade. Mas o Senhor Jesus vem com uma mensagem dizendo: você não depende do homem, da mulher, de ninguém mais. Não que você não vai ser mais dependente, mas agora a sua dependência é uma dependência de alguém que você não pode ver. E aí complica tudo, complica a tua vida. Porque são anos aprendendo a você ver alguém, a você ver alguma coisa, a você sentir alguma coisa. E o Senhor te fala assim: não, a sua dependência agora é do Espírito Santo, e o Espírito Santo você não pode ver. Toda a sua dependência, toda, para tudo, vai ser ligada ao Espírito Santo. Mas muitos eu não vejo o Espírito Santo, então eu não quero aceitar isso. Eu preciso do pastor, do papa, do cooperador, do guru, eu preciso de alguém, né, uma figura. Aconteceu isso lá no deserto, irmãos, quando o Senhor libertou aquele povo da servidão. Eles estavam acostumados. Se ele acordava, ele já ficava em prontidão. O que eu vou fazer hoje? Ele não decidia. O seu senhor, a sua senhora, é que decidia como ia ser aquele dia. Queria fazer, deixar de fazer. E você está acostumado nessa servidão. O Senhor diz para você, espiritualmente falando, para um plano de salvação, para um plano de vida eterna, a sua dependência é única e exclusiva do Espírito Santo. E o Senhor te fez sacerdote e falou: você é o templo e morada. Mas você não está acostumado com isso? Isso soa estranho demais. Então, muitos que hoje estão sendo libertos do sistema religioso, dessa dependência do que você pode ver e ouvir, assim, muitos estão assustados, falando: como é que vai ser isso? Eu e o Espírito Santo direto? Não, mas eu sou pequenininho, eu sou pequenininha. É isso. O Senhor Jesus veio para os pequenininhos e pequenininhas. Aquele que se sente nada. Sente, mas eu não vou poder pregar, eu não vou poder... Não, eu preciso de alguém que me pregue. Não, você não precisa de ninguém que te pregue. A tua dependência direta no Espírito Santo, e à medida que você vai entrando por esse caminho santo, o Espírito Santo vai falar. Quer dizer, você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está falando em você já há muito tempo. Então, você recebendo aí, irmãos, relatos de irmãos que tiveram em revelação o seu batismo do Espírito Santo, o momento que foram batizados pelo Espírito Santo, já tiveram assim sonhos, revelações, mas até então não sabiam disso, porque não estavam acostumados ainda a receber esses mistérios do Espírito Santo, mas já estão começando, estão perderam já a ligação com o sistema religioso, estão aprendendo a trilhar esse caminho maravilhoso que o Senhor nos chamou para a liberdade. Mas, irmãos, hoje o vídeo hoje essa mensagem é para nos ensinar qual é o próximo passo. O próximo passo é aceitar o batismo verdadeiro. Aceitar o batismo do Espírito Santo. Porque aquele batismo de água lá, irmãos, aquele que você pôde ver a água, aquele que um homem falou que você precisava fazer, é aquele que o homem fez, aquele não te limpou de nada. Aquilo é uma mentira que foi vendida para você. Irmãos, eu não vou aqui explicar a questão do batismo. Muitos vão contestar e vão, não, eu quero aquele batismo, eu quero o batismo de água. Mas o Senhor está falando para os que são livres e estão se libertando, que você tem que esquecer o passado, não olhar para trás, como a mulher de Ló. Não olha para nada para trás. Você tem que agora começar a valorizar e a receber e a reconhecer o batismo do Espírito Santo. Porque muitos já foram batizados e ignoram esse batismo. Quando alguém pergunta, quando é que você foi batizado?
ele não tem a menor consciência do batismo do Espírito Santo, e ele lembra daquele batismo de água. Irmão, aquele batismo você pode batizar 10, 15, 20, 30 vezes. Não vai resolver nada na tua vida. Ah, é uma confissão de fé pública. E desde quando uma confissão de fé pública, irmãos, vai te levar para o caminho do Senhor e da salvação? Tem igrejas aí que homens criaram, que eles falam assim, quem quer receber Cristo, que venha até a mim, para você fazer uma confissão pública. Eu recebo Cristo. Irmãos, confissão pública não leva ninguém ao caminho espiritual de Deus. Tudo é espiritual. Começa do primeiro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Esse batismo que muitos já receberam e não reconheceram ainda. E muitos ainda vão receber, mas tem que estar preparado para entender que é tudo espiritual. O batismo do Espírito Santo é o batismo que Cristo veio trazer, irmãos. Batismo de água, ele não batizou ninguém. Deixa que muitos vão falar, não, mas seus discípulos, não, mas é outra história, é outro contexto, é outro mistério. Entenda. Vamos nos ater à verdade de Cristo. Irmãos, é mentira que o Senhor Jesus veio para batizar com fogo? Então se apega nisso, irmão, se apega nisso. Se limpa. O batismo do Espírito Santo limpa a gente de todas as sortes de coisas e tranqueiras que o homem colocou sobre nós. O jugo do homem é para ser jogado fora. O Senhor fala, se liberte de todo o jugo do homem, o meu jugo é suave. O Senhor Jesus te batiza com o Espírito Santo. E a partir do momento que o Senhor te batiza com o Espírito Santo, você assume o templo como sacerdote. Porque quem manda no templo, no teu templo, é o Espírito Santo. É Ele quem vai te dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito na tua vida. É Ele que vai te conduzir pelos mistérios celestiais. Não é o irmão Daniel, não é o outro irmão, não. Nós somos todos iguais perante Deus, irmãos. Ninguém pode se falar, eu sou mais que você, mesmo porque eu tenho que me tornar um vaso vazio na presença de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, o tempo todo nós precisamos estar vazios. Não pode haver em nós conhecimento bíblico. É bom estudar, conhecer é bom, é maravilhoso. Tem gente que perde horas e horas vendo filme, lendo histórias, lendo teologias, teorias, teoremas e muitas outras coisas, emas e ismo. Irmãos, a Bíblia é um livro histórico que deve ser conhecido, irmãos. É bom ler. Mas a verdade, quem vai trazer para você é o Espírito Santo. Então, irmãos, é hora de se limpar. O próximo passo para a liberdade é se limpar de tudo que o homem colocou em você. Você tem que aprender a ser um vaso vazio na presença do Senhor. Senão o Espírito Santo... Sabe por quê, irmãos? Já há muito tempo lá atrás, eu já reconheci o batismo do Espírito Santo em mim. Mas tinha tanta coisa do homem em mim, que quando vinha a mensagem do Espírito Santo, ela se misturava com a água barrenta do homem e estragava toda aquela água pura. A água do Senhor é pura e cristalina. Aleluia. Mas ela tem que entrar num vaso limpo, irmãos, num vaso vazio. Não pode ter nada do homem lá. Irmãos, tem que se livrar de muita coisa. E agora eu vou falar coisas que para muitos vai parecer estranho, mas tudo foi coisa do homem. Irmã, o véu sobre a tua cabeça é coisa do homem. Porque no mundo espiritual não se usa roupa, nem véu e nem cabelo. Dizem para você que você tem que usar o cabelo comprido. No mundo espiritual não tem cabelo, irmãos. Quem entra no mundo do espiritual é o teu anjo. Lembra lá atrás, quando Jesus Cristo falou das criancinhas, que o anjo deles o tempo todo entrava no reino dos céus? Por quê? Porque eles eram puros. Eles não eram apegados à roupa, a cabelo, a véu, a Bíblia, a costumes. Não, irmãos, eles eram limpos. E se nós não nos limparmos como as crianças são limpas, nós não vamos entrar no reino do céu. Irmã, se você colocar como uma condição para encontrar Deus o véu sobre a cabeça, você não vai entrar no mundo espiritual. Você vai botar o véu, vai falar um monte de coisa,
vai falar tudo aquilo que o Senhor falou assim, sabe? Fala em língua, expulsa demônio, faz tudo. Não, tudo aquilo ali não leva ninguém para o céu. Porque no mundo espiritual você vai conhecer o dom celestial que é a caridade. A verdadeira, não a falsa. Porque existe a falsa caridade, aquela que o homem mostra. Mas a que o Espírito Santo mostra, irmãos, é diferente. Então, irmãos, temos que nos libertar. O homem tem que se libertar da santificação do terno. Tudo que o homem fez santo na terra é um misticismo, é um amuleto, é uma ofensa a Deus. Então, se alguém falou que o véu é santo, é um amuleto, é uma ofensa a Deus. Se alguém falou que o cabelo comprido é santo, é um amuleto, é uma ofensa a Deus. Se alguém falou que o terno faz você estar em condição na presença de Deus, é uma mentira, um amuleto, é uma ofensa a Deus. Se alguém falou que você tem que ir a um templo construído por homens e lá é santo, é uma mentira, é uma ofensa a Deus. Então, toda vez que você entrar naquele templo acreditando que ali é santo, é uma ofensa. Alguém pode perguntar, eu não posso mais entrar em nenhuma igreja da congregação? Você pode entrar na igreja da congregação, pode entrar na igreja católica, pode entrar num terreiro de macumba, você pode entrar numa biblioteca, você pode entrar no mercado, todo e qualquer lugar você pode entrar. Mas no teu coração e na tua alma, não atribua a esses lugares nenhum poder divino, nenhum poder. Porque assim fazendo você está ofendendo a Deus. O único lugar santo para o teu conhecimento é o teu templo, onde é morada do Espírito Santo. Só esse lugar pode ter algum significado santo. É o templo e morada, onde você tem que manter limpo. Irmão, irmã, o próximo passo da libertação é limpar o templo, para que o Espírito Santo possa habitar e adornar. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, se o homem falou que o púlpito é santo, rejeita, se limpa, tira isso de dentro do teu vaso. Púlpito não é santo. Se o homem falou que existe ancião santo, rejeita, é uma mentira e uma ofensa a Deus. Tira isso do teu vaso. Se o homem falou que o ministério é constituído por homem santo, o ministério é santo, rejeita, limpa o seu vaso, para que o Espírito Santo habite em vós. Bendito é o nome santo do Senhor. E agora, irmão, o que pode, para alguns até, ser alarmante, se alguém falou para você que a Bíblia é santa, rejeita, porque a Bíblia não é santa. A Bíblia você pode colocar no fogo e pode queimar. A Bíblia você pode rasgar a página. A Bíblia você pode rabiscar. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro. Como qualquer outra, a Bíblia é um livro. Agora, neste livro, é diferente de você pegar um livro, irmãos, que fala sobre, por exemplo, práticas satânicas. Quem é que quer ler um livro, senão aquele que quer praticar alguma coisa desse tipo? Então, quando alguém pega um livro bíblico, sabe que ali está contando a história do povo de Israel, a história de Deus, a história de Jesus Cristo, a história que homens escreveram. Alguém vai falar, mas foi inspirado? Irmãos, bem-aventurado aquele homem que foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora você vai se negar a ser inspirado pelo Espírito Santo se o Senhor Jesus, ele concedeu a você esse tipo de ligação com o céu? Moisés falava com Deus. Os profetas falavam com Deus. O Senhor falou exatamente isso. Você é agora um sacerdote. E Deus vai falar contigo através do Espírito Santo. Você vai rejeitar. Aquele que rejeita Cristo, aquele que nega Cristo, também Cristo negará o seu nome. Irmãos, é isso a verdade que estão te escondendo. Você tem que ser um vaso limpo na presença de Deus. Você tem que se limpar de todo amuleto, de tudo, irmãos. Saia, calça comprida, tudo amuleto, isso é besteira, irmãos.
Isso te afasta de Deus. Regrinhas, livrinho de ensinamento, tudo isso tem que ir para o fogo. Porque para onde vai? Para o fogo que nunca se acaba. A única coisa que tem que existir em você é um vaso vazio para que o Espírito Santo faça morada. E você, como único sacerdote desse templo, vai passar a ouvir o Espírito Santo em você. Então, irmãos, aceite o batismo do Espírito Santo em você, reconheça esse como o único batismo de Jesus Cristo. Porque teve o batismo de João, que era com água, mas ele falou, vem após mim um que batiza com fogo, bendito é o nome santo do Senhor. O batismo de água não te salva, mas o batismo do Espírito Santo é aquele que te faz o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Espírito em verdade, irmãos, em espírito é coisa que ninguém pode ver. A Bíblia você pode ver, o véu você pode ver, cabelo comprido você pode ver, se está de saia ou de calça você pode ver. Tudo isso você pode ver, então não pode estar dentro do seu templo, dentro do seu vaso. Irmãos, irmãs queridas, medite nessa palavra. Essa palavra é para aqueles que já foram convertidos no Espírito Santo. Aqueles que já receberam o batismo do Espírito Santo e reconhecem Ele. E que a partir de agora vai começar a andar nesse caminho espiritual, não mais no caminho carnal. Deixa tudo para trás, não olhe para trás e começa a limpeza. Se limpe de tudo que o homem colocou em você, tudo que é visível, tudo que é palpável, tudo que você pode sentir com os teus, a sensibilidade da carne, com teus sentidos carnais. Isso não é do reino do céu, isso é da terra, irmãos. E o que é da terra não pertence ao reino do céu. A terra está sob domínio maligno e tudo que é nela. Mas seja liberto, irmãos. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Não aquele que escreve na parede, mas aquele que está dentro do teu coração. Fiquemos com essa mensagem e que o nome de Deus seja verdadeiramente louvado e glorificado dentro do templo que somos nós. Amém.